Maravilha. Tem 25 segundos de delay. Vamos que vamos, Karen. Que Ganesha e os gurus te abençoem, né, para falar o melhor e dar o melhor para a gente nesse dia e nessa semana. Será que já foi? Deixa eu ver Está aqui. Já está, uhum. Não vejo nada. Ah, oi! Estamos ao vivo. Então, eu vou deixar só a minha imagem, né? Você... Confusão. Boa tarde a todos. Nós estamos no Zoom e vou avisar vocês que tem um pequeno delay de 25 segundos na transmissão do Zoom para o Facebook. Então, para quem não me conhece, meu nome é Karen Devitt, sou astróloga védica clássica e a temática da minha live de hoje é para falar sobre a importância da Lua na saúde mental. Como eu vou ficar de anfitriã para as próximas lives que vão ocorrer aqui, então vocês vão me ver nos próximos dias também, mais vezes. Então, foi pensando na complexidade que é a astrologia védica e tendo em vista que muitos que estão assistindo aqui têm um conhecimento bem básico dessa matéria, eu preparei para vocês um slide que vai servir de apoio para a nossa live de hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês esse slide e conforme eu for passando a tela, eu vou explicando os assuntos. Sobre o slide. Só um momento que eu vou compartilhar com vocês essa tela. Então, a importância da Lua na saúde mental. Parashara falou no seu monumental Brihat Parashara Hora Shastra que a Lua é a mente de tudo, estabelecendo ela como significador principal para as nossas atividades mentais, nossa saúde e também a nossa vitalidade. Mantreshwara deixou claro que ela é a base para todas as forças planetárias em um gráfico. E ela tem o poder de remover excesso de tamas guna e de sustentar o gráfico através de sattvas guna. Eu preparei nesse slide três abordagens sobre a Lua. Primeiro, o que torna uma Lua fraca. Depois, o que faz a Lua ficar aflita. E, em terceiro lugar, o que faz uma Lua se tornar forte. E ao final do slide, eu coloquei um exemplo de uma pessoa que sofreu de transtorno de esquizofrenia a vida toda. Foi uma doença crônica. Então, o que torna uma lua fraca? Eu coloquei um desenho para vocês entenderem primeiro sobre as fases lunares. A lua está fraca por fase lunar, por sua posição em signos de Gandanta, por sua debilidade no signo de Escorpião, pela posição dela em casas tricas, que são chamadas também de dushtanas, pela presença de Varadosha, por ela estar em Maranakarakustana, que é o MKS, e por ela governar Kendras. Vamos entender cada um desses pontos. Primeiro vamos entender, deixa eu remover daqui o vídeo da página. Primeiro vamos entender o que são fases lunares. A Lua ela está nova quando ela está em conjunção com o Sol. O que seria uma conjunção nesse caso? É quando ela está entre a Terra e o Sol. Ela está cheia quando ela está oposta ao Sol, em Purnimácia, como se chama. Então, a lua minguante é o 8º dia a contar da lua cheia. É chamada de Krishnastami. E a lua crescente é chamada de Shuklastami, que é o 8º dia depois do Amavasya. Então,
De Krishnastami a Shukla Saptami, ela está fraca, pela visão de alguns astrólogos. Tem astrólogos que fazem uma visão ligeiramente diferente dessa. E quando a lua está fraca por Gandanta? Vamos entender primeiro o que é Gandanta. Gandanta é um nó, é um ponto de conflito entre o signo de água e o signo de fogo. Por quê? Porque esses elementos, Jala e Agni, são tapas inimigos. Se você colocar água e fogo junto, um vai tentar destruir o outro. O fogo vai tentar evaporar a água vai tentar apagar o fogo. Então, eles são tapas inimigos. E Parashara falou que Gandanta é o intervalo de tempo que vai de 2 gatis finais do signo de água a 2 gatis iniciais do signo de fogo. Correto? Cada gati equivale a 24 minutos do tempo. Isso dá um total de 48 minutos do tempo. A Lua, ela leva cerca de 48 minutos para atravessar de 15 minutos a 16 minutos do arco da eclíptica. Significa que esse é o alcance da Lua quando ela está em Gandanta. Alguns astrólogos optam por afirmar que uma Lua está em Gandanta quando ela está no último pada do signo de água e no primeiro pada do signo de fogo. E eu coloquei aqui, ó, cada pada equivale a 3 graus e 20 minutos de arco de um nakshatra. E a Lua leva, em média, 6 horas e 40 minutos para atravessar cada pada nakshatra. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu gostaria de abordar também na visão de outros astrólogos, que eles afirmam que a Lua em Gandanta está no final de 1 grau do signo de água para o início de 1 grau do signo de fogo. Isso dá um total de 2 horas para a Lua atravessar 1 grau inteiro, o que significa 5 gatis. 2 horas significam 5 gatis. E nós aqui vamos optar, nessa live, por seguir os ensinamentos de Parashara, afirmando que o Gandanta são 2 gatis antes e 2 gatis finais. Para entender melhor, esses são os pontos de Gandantas. De Peixes para Áries, 29 graus e 44 minutos, até 30 graus de Peixes. E de 0 graus iniciais de Áries até 16 minutos de Áries, seria o ponto exato do Gandanta. Os mesmos valores se repetem para os outros signos, de água para fogo. A Lua também está fraca por debilidade. Todo signo de Escorpião é o seu signo de debilidade. Entretanto, o grau mais profundo de debilidade é a 3 graus de Escorpião, que cai no 4º pada de Vishaka Nakshatra. A Lua também está fraca por posição em casas tricas, que são essas casas, são chamadas de Dusthana, de poeira, sujeira, Sthana, locais sujos. E como a Lua possui Sattvas Guna e ela é limpa, ela não se encontra bem posicionada nessas casas, porque elas representam impurezas. A Lua está fraca também por Varadosha. Vamos entender o que é um Varadosha. Somente quando todos esses fatores combinam, ocorre um Varadosha. Como assim? O nascimento é feito na segunda-feira, em Duitia ou Dashamititi, que são as titis governadas pela Lua. Quando a Lua está transitando ou em Rohini, ou em Hasta, ou em Shravana. E quando a Lua está sob aflição de maléficos. Aí ocorre um Varadosha. Alguns astrólogos são da opinião de que esse dosha não existe em nascimento noturno, porque a Lua tem de Varatri Bala de noite, que é a força diurna noturna com base no meio-dia local. A Lua está fraca por posição em Marana Karakstana. Alguns são da opinião, alguns astrólogos são da opinião, de que o MKS não existe se o signo da casa 8 coincidir com Câncer ou Touro. A Lua está fraca por senhorio de Kendras, exceção ascendente. Por quê? Porque ela é um benéfico natural. E Parashara deixou claro que benéficos naturais governando Kendras sofrem de Kendra Adipati Dosha. Mas como o ascendente é um tricono ao mesmo tempo, então não conta. Agora vamos falar da Lua aflita.
Alguns casos de posições que eu citei anteriormente, vara-doxa e posição em casas tricas, trazem fazem não só uma lua fraca, como também aflita. Então, a lua ela está aflita por aspectos planetários maléficos. Esses maléficos podem ser tanto naturais quanto os temporários. Ela está aflita por Papakartari Dosha. Ela está aflita quando ocorre um vara-dosha, já foi mencionado, posição em casas tricas, nascimento em eclipses e conjunção com alguns upagrahas e aprakashas. A lua aflita por olhar de maléficos. Pode ser tanto pelos maléficos naturais, desde que eles não se comportem como benéficos temporários, e conjunção com maléficos naturais ou com o Sol, no caso do nascimento em Amavasya. Quando ela está aspectada ou conjunta por maléficos temporários, que são os governantes de Papistana, Tricas e Marakas, que eu vou falar mais adiante. Nos nascimentos em eclipses lunares, quando ela está em conjunção com Rahu, e nos solares, quando ela está em conjunção com o Sol e Rahu, ao mesmo tempo em que ocorre uma Amavasya. A Lua, aflita por Papakartari Dosha, é quando existem dois maléficos entre ela. Ela está numa casa, na 12ª dela tem um maléfico, e na segunda dela tem outro maléfico. Ela está aflita por olhar de maléficos temporários. Quais são os maléficos temporários? Aqui eu coloquei os governantes de Papistana. Eles carregam consigo pecados. A casa 6, além de Papistana, é uma casa trica também. Então, mesmo Mercúrio sendo um benéfico aqui, um semi-benéfico natural, ele se torna extremamente maléfico para esse ascendente em Áries, porque ele governa duas casas Papistana, sendo que a casa 6 é uma casa trica também. Então, se esses planetas aspectarem a Lua, ou estiverem em conjunto, eles afligem a Lua. Os Marakas também são maléficos temporários, sendo que o governante da casa 2, ele é neutro por natureza, mas ele se torna extremamente maléfico se ele estiver associado com outros maléficos. Outros maléficos temporários. Já vimos que temos mais maléficos temporários do que benéficos. O senhor da casa 12, ele também é neutro por natureza, mas ele se torna extremamente maléfico se estiver em conjunção com outro maléfico. Então, isso tudo aflige a Lua. Agora, o que torna uma Lua forte? Está aí. Uma fase lunar boa, de Shukla Ashtami, a Krishna Satami, quando ela governa triconas, quando ela ocupa signos e casas auspiciosas, triconas e kendras. Sim, a Lua ela fica forte em kendras. Ela pode não ser forte quando ela está governando um kendra, mas ela fica forte quando ela está ocupando um kendra. Aspectos benéficos, quando ela está em Shubha Kartari e quando ela está exaltada ou domiciliada. Ela está naturalmente forte. A Lua está forte quando ela governa triconas. Casa 1, 5 e 9. Quando ela ocupa casas auspiciosas. Eu excluí das casas auspiciosas as casas marakas, evidentemente. Quando ela ocupa a casa 1, 4, 5, 10 e 9, ela está forte. Eu excluí daqui as casas tricas, 6, 8 e 12, e os Papistana, 3, 11 e 6. A Lua ela está forte por olhar de benéficos. Os benéficos naturais são Júpiter, Vênus e Mercúrio. Mercúrio, desde que esteja livre de conjunção com maléficos, ele se comporta como um benéfico. Ela está forte quando ela está em conjunção com benéficos naturais. E também aspectada ou conjunta por benéficos temporários, que são os governantes de triconas. A Lua, ela fica forte quando ela está em Shubha Kartari, ou seja, ela está encurralada entre dois benéficos. A Lua está forte por exaltação ou domicílio. O domicílio dela, Câncer, exaltação, a 3 graus de Touro.
O signo inteiro de Touro é o signo de exaltação dela, só que o grau mais profundo de exaltação é 3 graus de Touro em Kritika, no segundo Pada. Agora vamos falar sobre combinações que causam transtornos mentais. Às vezes eu coloco para vocês lá no Facebook algumas informações assim, eu solto informações específicas que geram tormentos. Por que geram tormentos? Gente, se a lua estiver forte, essas combinações, elas são infrutíferas, porque lua representa Sattva Guna. E ela é a base de tudo que sustenta a vitalidade, a saúde, a força em um gráfico. Então, se ela está forte, ela tem condições de vencer essas combinações que causam doenças mentais, transtornos de personalidade. Então, quando o Badaquecha ocupa as casas 1, 5 e 10 e a lua está fraca, a pessoa pode desenvolver algum transtorno. Todos nós estamos suscetíveis a desenvolver transtornos. Ansiedade, depressão, toques, compulsões, pensamentos obsessivos. Tudo isso são ocasionados por uma lua fraca. A lua forte nos dá sustentação. Então, quando eu falo Badaquecha nas casas 1, 5 e 10, é porque essas casas se referem à inteligência. A casa 1 é a própria inteligência do indivíduo. A casa 5 é chamada de manas, ou seja, mente. Ela dá saúde mental. E a casa 10 é a casa das ações. Todo pensamento que a gente tem nasce antes na casa 10. Na casa da mente, na mente. Agora acabei de me embolar porque eu estava lembrando os ensinamentos de Guruji ecoando na minha cabeça. Toda a ação mental nasce na casa 10, antes de se tornar ação física. Os papas grahais, que são daquelas casas que nós vimos, que eu mostrei no slide, as casas 3, 6 e 11, quando eles estão em conjunção com o senhor da casa 1, ou quando eles estão presentes no ascendente, eles causam Drishti Bada. Aí, o que é Drishti Bada? Drishti Bada é conhecido como mal olhado, mas vocês sabem realmente o que é um Drishti Bada? Drishti Bada é afetação espiritual. A astrologia védica, astrologia hindu, ela acredita na influência espiritual para causar transtornos mentais na nossa vida, além das doenças propriamente orgânicas, como o desequilíbrio dos dhatus. Então, o Drishti Bada é isso, é a aflição espiritual. Então, a gente fala, a pessoa sofre de Drishti Bada, mal olhado, maldições, perseguições espirituais que podem ser ocasionadas de anteriores nascimento, afetos e desafetos que acompanham aquela natividade vida após vida, ocasionando esses problemas. E esses problemas podem ser erradicados através dos rituais hindus, porque eles não só apontam os problemas que nós temos na nossa vida, como eles também dão as retificações. Então, os papagrahais, quando eles estão em conjunção com o senhor da casa 7 ou ocupando a casa 7, também causa Drishti Bada. Nodos na casa 3 ou na casa 8. Os nodos na casa 3 causam delírios, que é uma falsa percepção da realidade. Quando combinados com Badaquecha, com papagrahais, eles causam aberração mental em forma de alucinações, que são patologias mais graves do que aquelas dos delírios. O Badaquecha envolvido com a casa 6 ou com o senhor da casa 6 também causa Drishti Bada e ameaça a pessoa de sofrer, de ser vítima de abhicharas, que são conhecidos como magias negras, a vida toda. Então, isso tem que ser removido. O governante da casa 8 na 5, ou vice-versa, ou esses dois governantes combinando entre si num aspecto mútuo, numa conjunção, causa desequilíbrio dos dhatus. E isso ocasiona titorra. O que é titorra? É uma doença mental. É uma doença mental que pode ser diagnosticada pelo médico e tratada pela medicina ortodoxa. Então, combinações para a insanidade. Essas combinações que o Prashna Marga cita, elas dependem de outros fatores, depende da saúde da sua lua natal.
Então, eu tenho isso na carta, eu tenho uma dessas combinações na carta e eu vou sofrer desses problemas na vida? Bom, se a sua lua estiver fraca, você passando por um período planetário difícil, sim, pode surgir uma depressão, pode surgir uma ansiedade, você pode desenvolver um toque, você pode desenvolver qualquer um desses transtornos mentais que são estudados pela medicina clássica. Então, Prashna Marga cita alguns, que são Júpiter no ascendente, enquanto Saturno ocupa a casa 7. Eu tinha postado isso e até um aluno meu perguntou por que a casa 7 está sempre envolvida? Bom, a casa 1 e a casa 7 são os assentos chamados de Pita, de Satya, da verdade. E a insanidade é a completa ausência de Satya na vida da pessoa. É uma ilusão, é um transtorno, um estado em que faz ela estar completamente alienada da realidade, da verdade, Satya. Então, a casa 7 é importante também. Então, Saturno no ascendente, enquanto Marte ocupa as casas 7, 5, 9. Quando a Lua e Mercúrio em combustão estiverem no ascendente, Lua e Saturno ocupando a casa 12. Uma Lua fraca e aflita, enquanto tem um maléfico no ascendente ou nas casas 5, 8 ou 9, produz também insanidade. Mandi na casa 7, em conjunção com o maléfico, e Mercúrio aflito nas casas 3, 6, 8 e 12, podem produzir insanidade, podem produzir transtornos mentais os mais diversos. Não existe um catálogo na astrologia védica que diga, vai sofrer disso, vai sofrer daquilo. Isso não existe. A gente sabe que vai sofrer transtornos mentais. Período de ativação dos transtornos. Pela Vinchotari da Chá, a gente sabe que ativa o planeta doador do problema. Pela Narayana da Chá, ativa o planeta governante do signo e ativa os planetas doadores do problema posicionados naquele signo. Se a gente vive o período de um signo onde tem um Papa Graha, ou onde tem um Badaquecha, é possível que aquele período daquele signo seja um período de transtornos na nossa vida, ocasionados por aqueles planetas, caso a Lua esteja fraca. Como a Lua é a base que sustenta a saúde mental, através dos diversos períodos planetários, é importante que nós possamos fortalecer a Lua em cada período planetário, ou sempre que puder. Eu coloquei para vocês uma carta exemplo de esquizofrenia. Eu conheci essa pessoa desenvolveu esquizofrenia desde os 15 anos de idade, mais ou menos, e levou esse transtorno para a vida toda. Tinha episódios em que precisava ficar internado e outros episódios em que conseguia levar a vida normalmente, mas não sem os remédios, certo? Então, eu coloquei aqui, eu escolhi justamente essa carta, por quê? Porque a lua dessa pessoa está no signo de exaltação, olha que bacana. Uma lua em exaltação e a pessoa sofre de esquizofrenia, como assim? Impossível, né, cara? Não, não é impossível. Veja o que Mantreshwara fala. Governantes de tricas, mesmo benéficos, prejudicam a casa onde se encontram. E o que é a casa 10? O que nós havíamos dito antes? Que a casa 10 é a casa das ações. Então, está prejudicando a ação da pessoa. Papa Grahais, quando estão em conjunção ou aspecto com Lagnesha, causam Drishtibada. O que essa natividade tem? Influência de Drishtibada. Badakesha, do Lagna. Está ocupando a casa 5 e perturbando Manas. Uma daquelas tem a presença disso aqui, ó. Voltando aqui. Lua fraca ou aflita, com um maléfico no ascendente ou nas casas 5, 8 ou 9, é uma combinação para insanidade. A lua dele não está fraca, mas está aflita. Aflita como? Quem está aflito nessa lua? São os governantes daqui, dessas casas. Vênus, Mercúrio. São os papagrahais. Estão causando Drishtibada sobre ele. Ele é o Sol. Ele é o Lagnesha. A natividade é sempre o planeta. Está causando Drishtibada. Está recebendo aspecto também de Saturno, outro papagraha. Diagnosticado com esquizofrenia desde a adolescência. A lua está em Mirigashira, em Krishna Dvitiya, ou seja, ela está forte. Mas ela está aspectada por Vênus
e Mercúrio, que estão em conjunção com o Sol, causando um Drishti-Bada. A Lua aflita com o Maléfico na casa 5 e outra na casa 8, que é Rahu, causou esse problema, que foi diagnosticado justamente na Mahadasha de Rahu. O Sol, que é o Lagnesha dele, está sob a influência de 3 papagrahas. A Lua, então, precisa estar aflita. Nós vemos a importância da Lua. Ela precisa estar fraca ou aflita para que isso aconteça. Foi o caso desse homem. E vou falar agora, eu acho que eu vou terminar antes de 30 minutos. Nós tínhamos, cada um de nós, 30 minutos para falar sobre os nossos assuntos. Espero que vocês estejam entendendo a linguagem que eu estou utilizando até esse momento. E depois eu vou guardar, depois que eu terminar de fazer a apresentação, eu vou responder as perguntas, se tiverem. Então, o que eu aconselho para fortalecer a Lua? Sempre quando eu sou procurada pelos meus clientes, às vezes por alunos, às vezes atendendo lá mesmo naquele grupo que a gente tem lá no Facebook, o que eu aconselho de upayas? Se a Lua não for uma maléfica para a pessoa, se ela não for extremamente maléfica, governante de Papa Stana e casas tricas ou maracas, eu aconselho o uso de um anel de pérola no dedo mínimo, esse aqui é de Mercúrio, no dedo mínimo da mão direita. Porque a Lua, a pedra planetária, ela fortalece o aspecto físico, orgânico da nossa natureza. Então, a pedra planetária é muito importante. Mas se o planeta for extremamente maléfico, vai desequilibrar mais ainda os datus. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente faz Bhakti Yoga, que é o upaya mais elevado que existe para a gente tratar uma aflição planetária. O que é Bhakti Yoga? É devoção. Devoção. A gente pode utilizar um japa mala para fazer japa mantra, e isso vai cuidar da nossa parte física, mental e espiritual também, e vai pacificar o planeta. Anéis. Como a gente faz um anel planetário? A gente manda o ourives fazer. O anel ele tem que ser do material adequado, no caso da Lua, é prata. Ele deve ser furado embaixo para que a pérola fique em contato com o dedo. Eu coloquei também aqui algumas práticas utilizadas lá na Índia para pacificar a Lua e que foram descritas no Brihad Parasharahora Shastra, que é a doação de arroz. O arroz aqui não é cru, é cozinhado com coalhada. É a doação de jaggery. Jaggery é esse docinho aqui, ó. Ele é tipo uma rapadura indiana. Doação de ghee. Doação de uma vaca ou de uma búfala. Lá na Índia, eles fazem a doação de vaca e búfala para os brahmanes, nos templos. Aqui nós não temos brahmanes em templos que aceitam esse tipo de doação. Então, o que a gente faz? A gente doa um livro da Bhagavad Gita. Doa para amigos, doa para parentes, doa a palavra, porque ele tem o mesmo peso de uma vaca e de uma búfala, para pacificar a Lua. Esses são os upayas que foram descritos por Parashara. Não vou doar arroz, não vou doar ghee, nem jaggery, porque as pessoas aqui não comem arroz com coalhada, não é o nosso hábito, não gostam de usar ghee no alimento. Doa comida, doa a refeição, o que você puder. Doa a refeição nas segundas-feiras, estará pacificando a Lua, estará agradando Chandradeva. Os upayas descritos por Parashara no livro. Nas seguintes Mahadashas, eu separei por Mahadashas. Nas Mahadashas da Lua, do Sol, de Rahu, de Saturno e de Vênus, o remédio é a doação de uma vaca ou uma búfala. Bom, são elementos que aqui no nosso país são assim, quase impossíveis de serem feitas. Então, a gente substitui pela doação desse livro. Dá no mesmo. A doação de jaggery, que é a rapadura indiana, de ghee, de arroz com coalhada, é na Mahadasha de Saturno. Veja só, na Mahadasha de Saturno, Saturno rege pessoas humildes, pessoas sem teto, indigentes,
regem idosos que vivem em asilos, que não têm amparo familiar. Então, a gente não vai doar o que eles não comem, a gente vai doar o que eles comem. Numa segunda-feira, vai estar agradando Chandradeva. Nas Mahadashas de Marte, Mercúrio e Vênus, a gente faz Japa Mantra de Durga Devi. E nas Mahadashas de Marte, pode fazer também o Japa Mantra de Lakshmi Devi. Nas Mahadashas de Júpiter, se faz a recitação do Durga Saptashati Pataham. Nas Mahadashas de Saturno, também se pode fazer Roma com gergelim para pacificar Chandradeva. E nas Mahadashas de Ketu, se pode fazer Puja para Chandradeva, que pacifica o planeta. Esses são os upayas que foram descritos por Parashara. Outros. Mantras para a Lua. Começando numa segunda-feira de uma quinzena clara, mantendo o Japa Mantra por 42 dias no mínimo. Se a Lua estiver muito aflita por vários maléficos, 6 meses, até vocês sentirem que o planeta foi pacificado. Karen, como eu vou sentir que o planeta foi pacificado? Eu não sei, vocês vão sentir. Porque quando eu faço esses vratas espirituais, eu sinto. É como se a divindade falasse com a gente, que estivesse agradado. Isso acontece no final da nossa penitência. Por exemplo, vocês vão falar assim, eu vou fazer essa penitência por 42 dias. Tem que fazer os 42 dias. Não engane a divindade, interrompendo. Se eu interromper, se eu não conseguir fazer num dia, comece tudo de novo. Comece do zero, faça os 42 dias. Quando chegar ao final, você vai ter um darshana com a divindade. Você vai saber que a divindade ficou agradada com aquela penitência. Então, isso é fácil de você sentir desde que você esteja conectado na sua sadhana. Então, um bidya muito fácil de se fazer para Chandra é o Om Som Somaya Namaha, começando numa segunda-feira. E também fazer o mantra do seu nakshatra de nascimento. Eu deixei aqui um link, mas não sei se vai dar para vocês copiarem daí. Mas vocês podem ir lá no Shri Ganesha Blogspot, clicar em artigos e ir baixando a tela até chegar em nakshatras. E lá vai ver nakshatras, mantras. Os mantras dos nakshatras estão lá. Como se utiliza esse mantra? Esse mantra é diferente, não é começar na segunda-feira. Vocês têm que começar esse mantra no momento em que a Lua estiver fazendo um retorno lunar, passando pelo mesmo pada nakshatra que estava o seu nascimento. Faz 42 dias, 6 meses, 1 ano, quanto tempo vocês acharem necessário. E seguindo ali, diariamente, sem interromper, um dia sequer. Isso pacifica a Lua, isso torna a Lua mais forte no gráfico. Então, eu termino aqui a minha live. Para fazer os mantras, não termina a live, não. Eu queria apresentar para vocês. Com qual Japamala eu vou fazer? Vocês podem fazer com Japamala, eu separei aqui um Japamala. Pode fazer com Japamala de pérola, para Chandra. Se tiver um de pérola, ótimo, representa o material. Mas a Lua, ela é maléfica, eu posso usar Japamala de pérola? Pode. Pode usar o Japamala de pérola para fazer os mantras. Vocês podem fazer com Japamala de cristal, também. Isso aqui torna a Lua sátwica. O Japamala de cristal a gente utiliza quando a Lua está aflita por muitos maléficos. E a gente precisa remover excesso de tamas guna da nossa mente. Vocês podem fazer com Japamala de Rudraksha, do Senhor Shiva. Vocês podem fazer com Japamala de Tulsi, do Senhor Krishna, também. Isso vai depender do objetivo que vocês têm em mente na pacificação da lua natal. Tá bom? Eu vou terminar a minha live aqui, 30 minutos certinho. Eu vou dar a voz aqui ao Guise, o próximo astrólogo que vai nos... vai fazer a próxima live. Só um momento, então, deixa eu descompartilhar a tela aqui. Pode falar, Guise. Oi, Guise. Oi, pessoal. Karen, antes da gente, vamos começar só às 17 horas, que o pessoal também tá esperando esse horário para eu falar. Uhum. O Bruno
lá no Facebook perguntou se essas correções servem para a lua em Gandanta. Sim, servem para a lua em Gandanta, embora Parashara tenha ensinado eu não estou com o livro aqui agora, eu não estava, porque esse ritual da lua em Gandanta é bem mais complexo, tá? Mas ela serve sim até a pessoa encontrar um pandit que possa realizar o ritual para a remoção da aflição da lua em Gandanta, porque é um ritual mais complexo. Então, enquanto não encontra um pandit qualificado para isso, essa pessoa ela pode fazer esses mantras, pode fortificar a sua lua dessa forma, como ensinado aqui. Perfeito. A Michele, ela está perguntando assim, ó, posso fazer os mantras para a lua da minha filha? Ela só tem 5 anos. Pode, deve. E deixar a criancinha perto para receber os benefícios. Se souber fazer, não vai saber, não sei se vai saber fazer a instalação da divindade no Kalacha, que geralmente a gente faz a instalação no Kalacha, aquela água utilizada, a gente asperge sobre a criança, que é para receber as bênçãos. Mas se não souber fazer, não tem importância, deixa a criancinha perto enquanto estiver fazendo, pode fazer sim. Os pais, eles cuidam do karma dos filhos até a maioridade dos filhos. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta aí. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. A Larissa está perguntando assim, um Mercúrio conjunto com um maléfico pode causar um Shubha Kartari? Ou ele se torna maléfico pela conjunção? O Mercúrio, ele se torna maléfico pela conjunção com os maléficos tamásicos. O Sol, ele é um semi-maléfico, ele não torna Mercúrio maléfico, ele causa um Adi Yoga, a yoga de inteligência. Então, são só os maléficos tamásicos, Saturno, Marte, Rahu e Ketu, que tornam Mercúrio maléfico também. Perfeito, Karen. Eu estou vendo se o pessoal está perguntando mais ali no grupo. A princípio, não tem mais nenhuma pergunta. A gente pode pausar, então, a nossa live e aguardar o seu ingresso às 17 horas. O que você acha, Guise? Perfeito. Fazemos uma pausa e depois a gente reinicia tranquilamente. Tá certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live, que tenham esclarecido muitos pontos fundamentais sobre como manter uma lua forte. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Primeiro lá no Facebook, né? Namastê a todos.